Amém? E eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Marcos, no capítulo 8. E, amados, eu fiz um grande esforço durante esse último mês em tentar pregar todo o texto, até o final ali, mas não deu. Então, nós devemos ficar só no versículo 34 e no verso 35. Marcos, no capítulo 8, o verso 34 e o 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do meu evangelho, esse a salvará. Paizinho amado, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, porque ela é viva, porque ela, Pai, ela nos molda, ela nos transforma. Então nós te agradecemos, ó Pai, que a minha vida, Pai, seja instrumento nas suas mãos aqui nessa noite, ó Pai, para comunicar o que o teu doce Espírito deseja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. E é interessante, amados, durante esse tempo estudando, e aí nós estamos numa série aqui na igreja, vários sermões, vários mesmo, falando sobre o Espírito Santo, falando sobre o poder do Espírito Santo e como ele age, como ele se movimenta. E quando o Senhor trouxe esse texto para mim, eu falei assim, não quero destoar, e não destoa, porque só prova e só vai provar verdadeiramente o mover do Espírito Santo aquele que aceita o convite de ser discípulo do Senhor. Aquele que entende, aquele que tem a convicção dentro do seu coração do convite que o Senhor faz para cada um de nós de sermos discípulos dele. Sabe? Não aqueles que acham que são discípulos, ou muitas vezes, porque tem muita gente que acha que é discípulo, tem muita gente que vive uma vida, sabe, não, eu vou na igreja para me relacionar, eu vou na igreja só para mim ter o meu clube, ou só para ter os meus amigos. Mas nesse texto aqui o Senhor faz uma separação muito grande. O Senhor, ele deixa bem claro que aquele que deseja ser discípulo, ele tem um alto preço a ser pago. Tem um alto preço. E quando nós chegamos nesse texto, amados, isso aqui é um cerne, isso aqui é uma divisão. Essa parte desse texto aqui, Jesus, ele muda o foco. Jesus, ele vinha fazendo os milagres, e ele ainda vai continuar fazendo, mas principal, milagres, multiplicando pães e fazendo tudo o que ele estava fazendo. Mas nessa parte, nesse capítulo especialmente, o Senhor muda o foco para os seus discípulos. E é esse texto que nós acabamos de ler. Se nós lermos ali o verso 31, leiam comigo. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então há uma divisão. O Senhor para agora de dirigir para toda uma multidão, e ele foca para os discípulos, ensinando para eles o verdadeiro preço de ser seguidores. E como eu falei, isso daqui é um cerne, isso daqui é uma divisão. Sabe, quando Marcos fala isso daqui, é um ponto, é um marco para uma sequência do ministério de Jesus, porque aqui é a primeira vez que Jesus fala da sua morte aos seus discípulos. E se nós formos, igual aconteceu comigo, e se nós formos pegar esses 2 versículos que nós lemos, se nós formos estudar palavra por palavra, ou letra por letra, amados, dá um seminário, dá para alguns domingos, algumas escolas VIPs, sabe? Ele é tão profundo, ele é tão rico, ele é tão imenso, que depois eu peço que vocês se debrucem em casa, sabe? Leiam sobre ele. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, tem esse mesmo texto. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, também fala sobre esse mesmo texto. Ele é muito rico, ele é muito poderoso.
E eu espero que o Espírito Santo comunique a nós nessa noite algumas verdades. Igual eu falei, Jesus deixa claro, Jesus é bem claro que existe um alto preço para ser pago para quem deseja segui-lo, para quem deseja caminhar com Ele no dia a dia. E por isso que esse texto, ele é bem denso, ele é bem pesado. Num português mais simples, igual eu falei de manhã, aqui Jesus começa a separar os grandes dos pequenos. Aqui ele começa a separar o joio do trigo. Ele começa a dar verdadeiro formato para tudo aquilo que está proposto para ele, que é caminhar para a cruz. Então ele começa a separar, ele começa a mostrar para os discípulos o que ele requer de cada um. Porque muitos que estavam lá estavam simplesmente atrás do quê? Dos milagres, das bênçãos. Muitos daquela multidão, e o texto nós lemos que Jesus ele chama tanto os seguidores como os próprios discípulos. Então muitos dos que estavam lá estavam atrás disso, sabe? Não, eu vou seguir ele porque eu acho que se faltar comida aqui, ele vai dar um jeito e vão saciar a nossa fome. Então tinham muitos lá que estavam só pelo movimento, mas Jesus ele começa a dar o tom do que é um verdadeiro cristão. Amados, se nós desejamos uma coroa no final da vida, se nós desejamos a morada celestial, amados, nós temos que entender que todos nós temos uma cruz para carregar. Todos nós temos um evangelho para levar dentro de cada um de nós. Porque se não nos custar nada, amados, se não nos custar nada, se nós olharmos para tudo, para o evangelho e nós vivermos uma vida de oba-oba, achando que nós vamos para o céu e nós vamos morar eternamente com o Senhor, e isso não nos custar nada, nós não vamos dar valor nisso. Agora quando nos custa, igual custou para Cristo aquela cruz, nós damos o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor de caminhar com Jesus. Então, esse texto ele é muito fantástico. Esse texto ele é prazeroso de nós estudarmos, de nós conversarmos sobre ele. Mas esse texto ele também traz um paradoxo. E qual que é? É sobre aqueles discípulos que olham mais para o mundo e daqueles que olham mais para Cristo. E muitas vezes, amados, o mundo é atraente. Muitas vezes não, o mundo é atraente. Mas quando nós entendemos o verdadeiro sentido de ser discípulo de Jesus, discípulo de Cristo, o mundo perde todo o seu encanto. Jesus é quem nós desejamos viver com Ele 24 horas por dia. O mundo perde todo o seu brilho, porque Jesus é a nossa essência, é nele que nós depositamos a nossa vida. Então tudo lá fora perde o seu encanto. Então ele começa a fazer essa divisão. Os discípulos, para aquele povo que estava seguindo ele, e agora vocês vão me seguir porque eu tenho proposto para vocês ou pelo que eu faço? E esse capítulo também deixa bem claro que de várias formas vão tentar nos afastar da cruz de Cristo. De várias formas vão tentar nos afastar de seguir o caminho do Senhor. Lembra de Jesus? O que Satanás ofereceu para ele? Satanás tentou o próprio Cristo. Lembra nesse próprio texto, nós fomos ler um pouquinho antes, Pedro ele tem uma das revelações mais fantásticas. Pedro tem uma das revelações mais sublimes do Evangelho, quando Jesus pergunta para os discípulos, e ele chega para os discípulos depois de fazer vários milagres, depois de fazer as multiplicações, e aí ele pergunta para os discípulos, o que o povo diz, quem o povo diz que eu sou? E aí, uns falam que você é Elias, outros você fala que você é o profeta, outros falam isso, mas e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, olha para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tem uma revelação divina de quem é o Cristo. Mas algum tempo depois, alguns versículos depois,
Jesus fala daí sobre a sua morte e ressurreição, qual que era o propósito da vida dele nessa terra, porque os discípulos achavam que ele era um libertador de Roma, os discípulos achavam que ele ia dar um jeito de destruir com Roma e estabelecer um novo reinado, e aí Jesus fala, não, eu não vim para isso. Jesus dá o propósito da vida dele, e o propósito da vida dele nessa terra foi o quê? Foi vir nessa terra, morrer para pagar todos os nossos pecados naquela cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Esse é o propósito. E quando ele diz isso, aí Pedro não gosta. Aí Pedro chama Jesus de lado, e o texto deixa isso bem claro, chama Jesus de lado e fala assim, mestre, não é assim não. Não é assim. De várias formas, vão nos tentar afastar do caminho, do alvo, que é seguir a Jesus. De várias formas. Da mesma forma que fez com Jesus. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Vários banquetes, várias negociações, de várias formas, o mundo vai tentar nos afastar do verdadeiro evangelho de seguir a Cristo. E nós temos que estar atentos. E como nós temos que estar atentos? Olhando para a palavra do Senhor, sendo fiel à palavra do Senhor, olhando para Cristo, nunca perdendo o alvo em Cristo. Nós temos que entender que nós somos os do caminho. E de qual caminho? O caminho do Senhor. Nós aceitamos o convite, todos nós que estamos aqui aceitamos o convite de ser discípulo de Cristo. Então todos nós caminhamos com foco, todos nós caminhamos em uma direção. Porque para nós, amados, é muito mais fácil quando Jesus, para o nosso coração é muito mais fácil de administrar quando o Senhor Jesus chega e fala assim, então, vocês farão proezas e milagres maiores do que eu fiz. É mais fácil para nós administrarmos isso. Isso cai cai melhor no nosso coração. Falar que nós vamos fazer mais proezas, mais milagres, parece que é mais legal. Mas quando o Senhor fala que nós devemos carregar uma cruz, quando nós devemos pagar um alto preço para segui-lo, parece que isso é tão pesado. Por quê? Porque será que nós estamos procurando mais as bênçãos? Nós estamos procurando mais os prazeres do Evangelho e estamos esquecendo de um alto preço que nós precisamos pagar para viver o Evangelho na integridade. Mas, Jacques, eu pensei que isso era mais fácil. Eu pensei que ser crente era mais fácil. Ser crente é fácil, Fernando? Não, né? Pensei que ser cristão era mais fácil. Mas isso, amados, disso nós nunca vamos poder culpar a Cristo. Ele deixa bem claro qual é o preço. Ele deixa bem claro qual é o nível de entrega que ele existe de cada um dos seus discípulos. Ele deixa bem claro. E o nível dele é o mesmo nível do próprio Cristo, que é levar a sua cruz. É o nível que o Senhor esquece. O Senhor é muito honesto para conosco. O Senhor é muito honesto com cada um de nós, quando Ele diz que aparecerão lutas, aparecerão, situações que nos tentarão nos desviar o foco. O Senhor é bem claro com isso. O Senhor nunca vai nos enganar. O Senhor nunca usou entrelinhas escondidas para dizer, me siga aqui lá na... Não, amados, existe uma clareza no Evangelho. E a clareza é essa, que custará tudo para quem quer ser discípulo do Senhor. Custará tudo. Este é o custo do discipulado. Esse é o custo de seguir a Cristo. Winston Churchill, quando a Alemanha estava prestes a invadir a Inglaterra, e segundo os historiadores, se ela invadisse naquela época, a Inglaterra poderia ser tomada pelos alemães na Segunda Guerra. Ele reúne todo o povo, ele convoca todo o povo, e ele chega para o povo e fala assim, uma coisa eu prometo a vocês, suor, sangue e lágrimas. O Senhor nos promete uma coisa no Evangelho, o Senhor nos promete uma coisa, cruz, cruz, cruz e glória eterna. Mas primeiro nós temos que carregar a cruz. Primeiro nós temos que carregar essa cruz. Pois um dia Ele voltará e aí nós reinaremos com Ele na glória eterna. Aleluia.
A primeira parte do versículo 34 fala assim: então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse. Amados, o convite a ser discípulo do Senhor, um convite ao discipulado, não é um convite para algumas pessoas. O Senhor aqui não convidou somente os 12, o Senhor aqui não convidou só os 3 mais chegados dele lá. O Senhor convoca a multidão e os seus discípulos. O convite para ser discípulo do Senhor é um convite para todos nós. É todos nós que respondemos ao Senhor se nós queremos ou não ser discípulos do Senhor. Mas muitas vezes nós achamos que não. Nós achamos que esse convite é somente para um líder de bate-papo, ou é somente para alguém que tem algum ministério dentro da igreja, ou muitas vezes nós falamos, não, isso aí é só para os pastores, só para os missionários, só para... Amados, o convite é para todos nós. Se você está aqui e entende o que é ser cristão, esse convite é para você. É para todos nós o convite de ser discípulo do Senhor. Jesus não nos convida, amados, para dar like para Ele. O Senhor não nos convida para ser admiradores dEle. O Senhor não convida para nós acharmos, nossa, é uma vibe muito legal esse Jesus. O Senhor não convida para isso. O Senhor convida para uma verdadeira vida de discipulado, uma verdadeira vida de negar o nosso eu para viver a vontade de Deus. Lucas, no capítulo 14, do verso 28 ao 33, nós encontramos 2 parábolas lá. A primeira parábola é a parábola do construtor, que ele calcula, antes de fazer a sua obra, antes de fazer a sua edificação, ele calcula muito bem antes de entrar nessa empreita. Para que quando ele não chegue no meio dela, ele fala assim, nossa, não calculei bem e passe vergonha. A outra parábola é a parábola do rei que vai para a guerra, que ele também calcula muito bem o tamanho do exército inimigo, para ver se ele, quando ele vai para essa guerra, ele não vai passar vergonha. Amados, eu acho isso interessante, mas interessantíssimo. Jesus, ele nos chama, e ele fala assim, calcule muito bem se você está disposto a entrar nessa peleja. Calcule muito bem. Nós precisamos, amados, calcular muito bem se nós estamos dispostos. O Senhor não nos obriga, o Senhor não coloca uma arma na nossa cabeça e fala assim, agora você é meu discípulo, ponto e acabou. O Senhor não nos força, Ele nos chama, Ele nos convida a ser discípulo. É isso que Ele faz. E é esse o entendimento que nós precisamos ter, amados. É isso que nós precisamos ter bem claro dentro dos nossos corações, que vai nos custar muito para que nós possamos dar valor. A parte B do versículo fala da seguinte forma: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E assim, amados, aqui dá para nós irmos longe, dá para nós estudarmos bastante na palavra do Senhor. Mas a primeira coisa que eu quero tirar para nós ali é se alguém quer. É igual eu estava falando. Domingo passado, a pastora Dani, quando ela estava pregando, ela falou muito bem sobre isso. Ela falou muito bem sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E é isso que, se alguém quer, o Senhor não está obrigando. O Senhor não está falando, Jackson, você é obrigado a segui-lo. Ele está falando assim, se você deseja trilhar esse caminho, eu vou estar com você todos os dias. Mas é um convite a cada um de nós. Não é falando assim, você é obrigado a fazer isso. Não, amados. Nós podemos escolher se nós queremos ou não. Nós podemos medir, sabe, igual as 2 parábolas que eu acabei de falar, nós podemos calcular se nós estamos dispostos a entrar nesse caminho ou não. Não é obrigado. Mas se você entrar, amados, é quase igual o Winston Churchill falou, é suor, lágrimas e sangue, mas com o Espírito Santo conosco todos os dias, a nossa vida lutando conosco. Mas já que é só luta, não, amados, tem muito momento de alegria, tem muito momento de vitória. Você já viu crente numa mesa comendo pizza? Rapaz do céu, é isso. Também tem os momentos de alegria, sabe? Tem as lutas, tem as dificuldades, mas
o Senhor é conosco e nós vencemos essas batalhas porque Ele é conosco. Deus não interfere, amados, em nenhum momento na nossa escolha. Ele não interfere, Ele deixa bem claro, você é livre para escolher se você quer trilhar esse caminho ou não. Lembram da outra parábola, que é a parábola do semeador? A parábola do semeador nos ensina o quê? Que uns vão receber o convite, mas não vão dar atenção. Outros vão abraçar o convite, mas só que bem superficialmente, e logo vão abandonar. Outros vão abraçar o convite, só que os prazeres do mundo, o mundo vai chamar mais atenção, e eles também vão abandonar. Mas existe uma terra fértil. Existe uma terra fértil, onde essa semente vai cair, e essa semente vai gerar frutos. E essa terra fértil somos nós, amados. Somos nós que aceitamos esse convite. Essa é a terra fértil. Nós não somos obrigados, mas se nós abraçarmos de todo o nosso coração, essa semente vai germinar dentro de cada um de nós, e nós vamos produzir frutos, amados. Então, temos que medir, amados. Nós precisamos medir as consequências de seguir a Jesus. Não entremos achando que é uma vida de oba-oba. Não é isso. Nos custará muita coisa, muita coisa. Mas a sequência do versículo fala assim, se alguém quer vir, aí, após mim. Amados, o que é ser discípulo para vocês? E eu não vou usar a etimologia da palavra aqui, o grego, o hebraico, não. Mas de uma forma bem simples, o que é ser discípulo de Jesus? Ser parecido com Ele? Mas é simplesmente seguir as caminhadas do seu mestre. Isso é ser discípulo do Senhor. Você copia o seu mestre. O apóstolo Paulo, ele fala isso, sede meus imitadores, igual eu sou de Cristo. Isso é ser discípulo do Senhor. É seguir as pegadas do nosso amado. O Senhor nos convida a esse nível de discípulo. O Senhor nos convida a chegar a esse nível de discípulo. Porque os seguidores do Senhor só existe um tipo, que é discípulo. Existe, igual eu falei, admiradores, simpatizantes, existe um monte de outros. Porque se você for conversar aí, parece que saiu o censo esses tempos atrás, não sei quantos % da população aumentou que se diz evangélica, que se diz cristã. Mas ali tem muito simpatizante. Ali tem muita gente que acha, não, eu acho legal a forma que eles vivem. Mas discípulo verdadeiro, amados, que está disposto a pagar um preço, que está disposto a levar a sua cruz, são poucos. Poucos. Quando Jesus foi crucificado, amados, ficaram poucos. Quando a coisa arrocha, quando o negócio aperta, poucos ficam perto. Jesus tinha acabado de falar para os discípulos, ele tinha acabado de comunicar aos discípulos sobre a sua morte e ressurreição. E é isso que ele vai exigir de cada um. Se você está disposto a vir após mim, é isso que eu vou exigir de você. Se você calculou, se você entrou no caminho, agora é isso que eu vou exigir de cada um. Amados, a gente pode até estar cheio de conhecimento, a gente pode até ter umas prateleiras lindas nos nossos quartos ou nas nossas bibliotecas cheias de livros. Amados, nós podemos rodar e rodopiar aqui com glória a Deus, aleluia e língua estranha, e não ser discípulo do Senhor. E não ser discípulo do Senhor. Um discípulo do Senhor não é alguém que segue os seus conselhos teológicos ou segue qualquer tipo de movimento. Mas um discípulo do Senhor é aquele que segue os passos de Jesus e aceita até as últimas consequências obedecer a Jesus. Até as últimas consequências. Não é movimento, não é conhecimento. É um coração transformado. É um coração transformado pelo Senhor. Não é emoções, não é intelecto, mas sim a mudança de vida que nós tivemos por causa do impacto da palavra de Deus nas nossas vidas. É sobre isso que Jesus está falando nesse texto. Mas na sequência do texto, ele tem mais uma parte que ele fala assim: negue-se
a si mesmo. E o que é negar-se a si mesmo, amados? O que é negar-se a si mesmo? Pensem aí, o que é negar-se? É bem simples de responder isso. É dizer não a si mesmo e sim para Cristo. Isso é negar-se a si mesmo. Mas ele é muito mais profundo do que isso. É dizer não ao seu ego, é dizer não à sua comodidade, é dizer não ao seu conforto, é dizer não aos seus prazeres mundanos. Isso que é negar a si mesmo. E aqui nessa parte entra uma das maiores batalhas, que é a batalha contra o eu, que é a batalha contra o ego do homem. Negar-se a si mesmo é você lutar contra o seu ego, é lutar contra seu eu, é lutar contra, sabe, o seu conforto, sobre aquilo que te traz prazer. É contra isso que nós lutamos, sabe? O nosso egoísmo muitas vezes nos afasta de Cristo, porque nós procuramos fazer as coisas do jeito que a gente quer, e aí depois que dá errado a gente vai atrás de Jesus, e a gente esquece de, em primeiro lugar, procurar a Cristo. Nós esquecemos, em primeiro lugar, de colocar diante do Senhor tudo que nós estamos fazendo. Aí nós vamos lá e tomamos decisões precipitadas. Por quê? Porque o nosso eu, o nosso ego achou que era melhor. E nós esquecemos que quando nós dizemos que nós negamos a nós mesmos, é para que nós vivamos a vontade do Senhor. E aí a gente não consulta o Senhor. Aí a gente não consulta. Aí dá errado lá na frente e voltamos tudo com o rabinho entre as pernas para trás. Por quê? Porque o nosso ego nos domina. Porque o ego domina a nossa vida. Então nós dizemos não para nós mesmos, para dizer sim para Jesus. Nós ouvimos a voz do nosso Senhor e dizemos sim para ela. Porque nós entendemos, igual o apóstolo Paulo diz, que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado para esse mundo. Eu estou morto por esse mundo. A minha vontade é fazer a vontade do Senhor. Essa é a nossa vontade. Amados, todos nós temos os nossos afazeres, todos nós temos os nossos serviços, todos nós temos a nossa vida, todos nós. Mas nós entendemos dentro da nossa cosmovisão, da nossa cosmovisão, que tudo que nós fazemos para a glória do Senhor. Nós fazemos dirigidos pelo Senhor. Então, amados, tudo que nós fazemos consultando o Espírito Santo. É Ele que nos guia. Aí muitas vezes não. Ah, Senhor, o Senhor cuida muito bem de todas essas áreas da minha vida, mas essa daqui eu gosto de cuidar dela. Essa daqui é a minha queridinha. Mas você não entregou tudo para o Senhor? Você não entregou toda a sua vida ao Senhor? Você não disse que nega tudo que você tem? E a palavra negar, amados, o verbo negar, ele vem do grego apermoai. Eu não sei falar muito bem grego, né? Mas um dia eu fico bom nisso. E é um termo muito forte, amados. É um termo muito relevante. Uma das traduções é não ter qualquer associação com. Então, quando você diz que nega a si mesmo, você fala que você não tem associação com nada deste mundo. Mas a outra fala assim, repudiar completamente. Quando você diz que você nega o seu eu, você diz que você repudia ele completamente. O seu eu não tem mais domínio sobre a sua vida. O seu eu está enterrado para que você possa viver a vida que Jesus tem para você. É isso. E é interessante, amados, que esse mesmo verbo, negar, esse mesmo verbo aqui, é o mesmo verbo usado quando Pedro nega Jesus. E agora imaginem comigo, é o mesmo verbo usado para quando Pedro nega Jesus. E quando Pedro nega Jesus, então, a palavra está dizendo que Pedro repudiou Jesus completamente. Amados, quantas vezes eu e você repudiamos Cristo completamente? Em ações, em atitudes, sabe? Buscando fazer as nossas vontades, sabe? Buscando fazer as nossas vontades sem a direção do Senhor. Quantas vezes nós negamos a Jesus? Nós repudiamos completamente Cristo.
É muito forte isso. É muito forte, amados. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama, amados. Porque nós decidimos trilhar esse caminho, então o Senhor nos chama a nós matarmos o nosso eu, a nós matarmos o nosso eu, a nós enterrarmos o nosso eu, a nós repudiarmos por completo o nosso eu para viver a vida de Cristo. Agostinho, ele diz, a primeira ruína de um homem é o amor a si mesmo. Prefira a vontade de Deus, aprenda a amar a si mesmo, não amando a si mesmo. É amar a Cristo. E repudiar o nosso eu. É amar a Cristo. E matar o nosso eu. E aqui é a briga maior, amados. Aqui é a treta maior é com o nosso eu. Por quê? Porque o nosso eu quer saltar. A gente se acha bom, tem hora. Ah, não. Uau, olha o sermão que eu preguei. E aí o ego sobe lá em cima. Não, eu sou bom mesmo. Olha isso, olha aquilo que eu fiz, eu sou bom mesmo. Amados, nós somos reconhecidos pelas coisas boas que nós fazemos. Mas nós damos glória a Deus por tudo que nós fazemos. Porque é Ele quem nos capacita. É Ele quem nos capacita. Ah, eu sou um bom gestor, eu sou um bom vendedor, eu sou um bom construtor, eu sou uma boa professora. Tudo isso é para a glória de Deus. O nosso eu não domina mais a nossa vida. O nosso eu não domina mais o nosso orgulho. Cristo é tudo em nós e é tudo para a glória dEle. Amados, negar a si mesmo também não significa que nós vamos viver como um zero à esquerda, tá? Eu aceitei Jesus, agora eu vou me esconder. Agora eu vou viver, não vou estudar, não vou me esforçar para nada, não tenho mais projeto nenhum, nada, amados. Não é sobre isso, amados. Não é. Um verdadeiro cristão, ele batalha, ele luta, sabe? A gente está até brincando ali ali fora, ali agora, falando sobre trabalho, tudo, e aqueles que não desejam trabalhar, e o João até usou assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Sabe, o cristão, ele trabalha, o cristão, ele batalha, o cristão, ele tem o desejo em ter as coisas, porque ele é motivado pelo Senhor. Porque nós entendemos também que tudo que o Senhor nos dá é para a glória dEle. Todos os recursos que Ele nos dá através do nosso trabalho é para a glória dEle. Mas então, negar a si mesmo não é viver de escanteio, é viver encostado ou não fazer nada. Mas negar-se a si mesmo é declarar falência do nosso eu. Enterrarmos de tal forma Ele que Ele nunca volte à vida. Renunciar todos os direitos para que possamos nos agarrar à cruz de Cristo e da mesma forma que Cristo fez. E como Cristo fez? Como foi que Ele fez? Lá em Filipenses 2, no verso 5 em diante, fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É para isso que Ele nos convida. Nós negamos totalmente o nosso eu para viver a vida de Cristo. Nós matamos totalmente o nosso eu para viver a Cristo de Cristo. Porque assim, amados, morto não tem vontade. Se a gente diz que está crucificado com Cristo, então nós estamos mortos para este mundo e vivos para Cristo. Então, morto, ele não tem vontade. Se você vê um morto com vontade aí, nós passa de vez em quando na frente de um cemitério lá, o Davi dá umas olhadas assim meio de lado para ele lá. Eu até brinco com ele, fala assim, tem alguma coisa se movimentando, filho? Ele fala, não, pai. Sabe? Morto não tem vontade, amados. Então, se nós dissemos que nós matamos, que nós crucificamos a nossa vida, não somos mais nós que vivemos, mas é Ele que vive através de nós. Thomas Watson, ele diz essa frase, ele fala assim: a autonegação
ou a morte do nosso eu, ou negar o nosso eu, é o fundamento da piedade da vida cristã. Você quer ter um alicerce na sua vida cristã? Você quer ter um fundamento na sua vida cristã? Negue o seu eu e viva a vida de Cristo. Essa morte, é esse desejo diário de nós irmos para a cruz. É o nosso maior inimigo, amados. É o nosso ego, é o nosso eu. E isso precisa estar bem entendido dentro das nossas mentes. Porque, amados, senão nós vamos viver uma vida achando, não, eu me acho crente, eu acho que eu vou para o céu, e lá no final é uma vida de achismo. Nós precisamos ter o entendimento que a morte do nosso eu, a morte do nosso ego, ela nos mostram atitudes externas diferentes. As nossas atitudes são diferentes. Alguém nos insulta, nós não revidamos com a mesma moeda. Alguém fere a nossa face, nós oferecemos a outra. Nós entendemos que o nosso irmão é maior do que nós. Isso é reflexo de uma vida que nega o seu eu. Uma vida de quem entendeu o que é morrer. Essa semana eu tive um caso lá na loja, foi muito interessante. Eu falo, Deus trata nessas coisas, né? E Ele coloca situações para ver se a gente está preparado mesmo. Estava abrindo a loja, tirando umas coisas para fora, de repente encosta um cliente, e ele vem com uma fita crepe na mão, e aí ele pega e é um cliente que eu atendo, ele vai na loja 2, 3 vezes por dia, assim, ele é bem ativo com obras, tudo. E aí ele meio que chega perto de mim, quase que joga em mim, mas ele dá na minha mão assim de uma forma meio bruta, e fala assim, ó, liga lá pro teu fornecedor que essa porcaria aqui não funciona. Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos ali, eu troco por outra para o senhor e já resolvemos isso daí. E aí ele meio que, sabe, parece que acordou de mau humor mesmo. Aí ele foi meio que querendo sair perto de mim e ele falou, não. Eu falei, não, vamos entrar ali, vamos trocar ela e depois isso aqui eu troco com o meu fornecedor. E aí ele, não, e aí ele foi entrando e ele já se dirigindo para a caminhonete, meio que esbravejando. Eu falei, amigo, não precisa disso. Amigo, não precisa disso. Na hora que eu falei não precisa disso, o semblante dele já deu uma mudada. Porque ele achou que eu ia retribuir com a mesma moeda. Ele achou que eu ia muitas vezes pagar com a mesma moeda. Aí o semblante dele deu uma mudada, ele pegou, foi. No outro dia ele já voltou na loja. Eu ainda não atendi ele, eu vi que outro vendedor estava atendendo. Mas muitas vezes o mundo fica esperando as nossas reações para ver se nós morremos para o nosso eu. Amado, se fosse o eu antigo do Jackson, nós já tínhamos conversado, é diferente, né, Anderson? Se é o eu antigo nosso, muitas vezes a gente tinha trocado umas ideias, mas não, é uma nova vida. Agora é uma vida regida pelo Espírito Santo. As nossas vidas, o que nós fazemos a partir de agora é regido pelo Espírito Santo. Alguém foi grosso, alguém foi estúpido. Amados, é o Espírito Santo que vai nos dar toda a direção de como nós devemos agir. Por quê? Porque nós matamos o nosso eu. Nós morremos para o nosso eu. Então, as nossas atitudes externas, elas refletem que o nosso eu está morto. Por quê? Porque nós vivemos Cristo. Eu citei de manhã e vou citar agora. Quando Judas vai entregar Jesus, ele sobe naquele monte com aqueles soldados e ele pega e dá um beijo em Jesus. Como Jesus se refere para ele? Amigo. Rapaz, se fosse a maioria de nós, tinha dado um soco na cara de Judas e fazer ele rolar o morro abaixo. Mas não. Essa é a atitude de um verdadeiro cristão, essa é a atitude de Cristo. E é essa atitude que nós devemos seguir. É as atitudes de Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso exemplo. Então, amados, só existe uma condição para ser seguidor de Jesus. É negar-se a si mesmo. É matar a nossa carne. É matar o nosso eu. Não tem como, amados, nós vivermos uma vida dizendo que a gente é seguidor de Cristo e amando mais o mundo. Que a gente é seguidor de Cristo e fazendo concessões com o mundo. Não tem como. Nós vivemos uma vida, as atitudes da nossa vida glorificam ao Senhor. E a atitude de um discípulo em relação a este mundo é esta. Entendam qual é as nossas atitudes. Ele vai experimentar, nós vamos experimentar muita hostilidade.
muita hostilidade, que muitas vezes vai resultar em perseguição, vai resultar em muitas perseguições. E tudo bem, porque isso já foi acordado lá no começo. Isso já está acordado no texto. Então a gente vai entrar e a gente vai passar por isso, a gente não vai voltar lá atrás, Senhor, eu não sabia. Não, já está acordado. Nós já decidimos entrar nesse caminho, então nós sabemos o que cada um de nós vai ter que suportar. Já está acordado. Lá em João 15, o verso 19 fala assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. É por causa disso que o mundo nos odeia. Porque nós decidimos ter uma nova vida em Cristo. As nossas atitudes são atitudes que refletem Cristo. Então o mundo, ele caminha contra Cristo. O mundo caminha contra a palavra do Senhor. O mundo caminha contra os princípios da palavra de Deus. E nós não abrimos concessões. Nós não abrimos. Por quê? Porque nós aceitamos, nós já está acordado dentro de cada um de nós, como cada um de nós temos que viver. E assim, amados, se o mundo ama a gente, tem algo errado aí, né? Se o mundo fica dando like para nós, falando, nossa, esse cara tem algo errado aí, amado. Nós precisamos repensar. Nós precisamos repensar se o mundo tem nos amado muito. Nós estamos dispostos a aceitar até as últimas consequências de ser obediente ao Senhor? Nós estamos dispostos? Amados, nós vamos arriscar tudo, nós estamos arriscando uma vida inteira. Muitos discípulos arriscaram uma vida inteira por causa desse nível de obediência que cada um teve. Mortes. Nós temos nossos amigos missionários aqui que conhecem histórias que nós nem sonhamos. Nós conhecemos histórias que nós nem sonhamos. Eu lembro de uma das últimas dela, de um missionário contando aqui sobre os missionários chineses lá que iam ter um congresso. Essa história é muito forte. E aí, em torno de 100 pastores chineses iam se encontrar para ter um momento lá, e lá é tudo às escondidas, lá é tudo subterrâneo, tudo feito de uma forma bem escondida. E aí eles de repente começam a chegar as pessoas que estavam previstas para chegar naquele local, e faltaram 5 dos que estavam na lista que estariam nesse seminário. E aí eles começam a pesquisar aonde estão esses, e ficaram sabendo que as autoridades chinesas encontraram e sabiam que essas pessoas eram pastores cristãos, eram líderes cristãos, e prenderam elas. Diz que aqueles 95, o restante daqueles que estavam reunidos, começaram a prantear. E aí, quando foram perguntar para eles por que eles estavam pranteando, e eles estavam pranteando porque eles achavam que eles estavam em pecado, porque eles estavam olhando e viram que 5 foram presos e eles não. Eles falaram assim, por que eles foram e nós não? O que nós estamos fazendo de errado? Esse é o nível de entrega de cada um de nós. De nós olharmos para nós mesmos. Olharmos para nós mesmos, como têm sido as nossas atitudes. Porque o falso evangelho, amado, está cheio por aí. E o falso evangelho oferece uma vida de prosperidade. O falso evangelho gosta de massagear o nosso ego. O falso evangelho gosta de nos oferecer tantas coisas que vão nos fazer desviar da cruz de Cristo, que vão fazer nos desviar do caminho. Mas a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, se nós entendemos o que é seguir a Cristo, ele é um golpe fatal no falso evangelho. Porque nós voltamos o foco para Cristo. Nós entendemos que essas coisas são tudo passageiras e só em Cristo a eternidade. O Senhor nos chama, amados, para sermos quebrantados, para sermos humildes, para termos um coração que entenda que o próximo é muito maior do que a nós mesmos, que o nosso papel aqui é de servir, que o nosso papel aqui é de doar, que o nosso papel aqui é mesmo que pessoas nos maltratem, nós irmos lá e fazer o bem a essas pessoas, sabe? Estava contando uma história para o Pita, ele deu risada, eu falei, cara, eu não acredito que você não conhece essa história. Tem umas histórias que é de praxe cristã, né?
E uma delas é a da velhinha, que ela vai numa rádio e ela passando por muita necessidade. E ela falando, eu estou passando por necessidade, não tenho comida, não tenho nada. Mas glória a Deus por isso, ela numa rádio cristã. Aí tinha um satanista escutando a rádio e ele fala assim, vou pegar uma peça nessa velhinha. Ele vai lá, faz uma compra muito grande e leva para a casa dela. E aí quando chega lá, ela, glória a Deus, aleluia, aleluia, e agradecendo a Deus, e o cara descarrega tudo e ele indo embora, e ele conformado, será que ela não vai perguntar quem sou eu ou quem mandou essa compra? Aí ele pergunta, você não vai perguntar quem mandou para você? Ela falou, não, cara, quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Esse é o nível de fé. Esse é o nível de entrega que o Senhor chama para que nós venhamos viver. É um conto, amados, mas é um conto que nos edifica. É para esse nível de fé que o Senhor nos chama. E na sequência do texto, amados, eu prometo que eu termino em mais 1 hora, tá? Fiquem tranquilos. Tá? Brincadeira. Mas na sequência do texto fala assim, tome a cruz. Já lá no Evangelho de Lucas, e eu acho bem interessante isso, no mesmo texto o Lucas fala, dia a dia, leve sua cruz, ou tome a sua cruz. Amados, a cruz, essa vida de discipulado, essa vida de aprendizado, é uma vida constante no Senhor. É uma vida diária, é uma vida de devoção diária. Dia após dia nós vamos levando e tomando a nossa cruz, entendendo o que Cristo deseja de cada um de nós. E aqui é a primeira vez que Marcos, ele difere a palavra cruz no seu evangelho. E nós precisamos entender um pouco aqui do que é o contexto quando Marcos fala, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Ou quando o Senhor fala, tome a sua cruz. Nós precisamos entender aqui qual é o contexto. E o contexto, amados, é pesado. Quando eu acho que o Senhor fala isso, ele deve dar uma olhada para trás, boa parte já sumiu daqueles que estavam seguindo ele. Mas boa parte. Porque a cruz, para aquela época, o que era? A cruz foi uma morte, toda ela sofisticada pelos romanos, um estilo de morte. Os romanos aprimoraram a crucificação. Elas aprimoraram de tal forma o sofrimento na cruz que nem os próprios romanos poderiam ser mortos crucificados. Mesmo que eles tivessem cometido seus atos e estivessem presos, eles não poderiam, de tão terrível que ela era. A cruz era somente para os piores. Era somente para os piores assassinos, os piores malfeitores. Então, quando o Senhor fala, tome a sua cruz, deve ter dado uma limpa ali atrás. Aqueles discípulos devem ter tudo, aqueles seguidores, foi cada um para um canto. Fala assim, carregar a cruz? Então nós precisamos entender o contexto do que está sendo falado ali. Então quando o Senhor fala para nós levarmos a cruz, é que nós precisamos ter esse entendimento, que o Senhor nos chama a carregar algo que significa muito. Foi lá que o Senhor levou todas as nossas dores, foi lá que o Senhor levou todos os nossos pecados, foi naquele madeiro que tudo foi cravado, foi naquele madeiro. Então imagina, a maioria deve ter saído de lá naquele momento. Amados, era a morte mais cruel que existia, era algo muito pesado, muito pesado. Mas Jesus, quando ele diz isso, ele não fala assim que deseja que os discípulos dele sejam humilhados, mas sim que eles estejam tão livres e tão desapegados do mundo que nada e ninguém os impeça de ir para a cruz. Nada pode nos desviar da cruz de Cristo. Ela é o nosso alvo. Ela é o nosso foco. Agostinho também diz assim, que suporte qualquer dificuldade que possa ter e então me siga, pois quando começar a me seguir em conformidade com a minha vida e preceitos, haverá muitos que o questionarão, inclusive entre aqueles que dizem ser companheiros de Cristo. Isto é seguir a Cristo, amados. Muitos vão se levantar contra. Quando você decidir carregar uma cruz, muitos vão olhar para você e falar, cara, é loucura. Porque a cruz é loucura para o mundo. A cruz é uma loucura para o mundo, o Evangelho é uma loucura para esse mundo. Eles não entendem como que pessoas querem viver uma vida de santidade, como pessoas querem, negar o seu eu e não aproveitar as coisas que o mundo tem a oferecer.
A cruz é uma loucura para o mundo. Viver uma vida de santidade para o mundo é algo... Eles nos chamam até de careta. Mas nós somos caretas mesmo. Por quê? Porque nós decidimos levar essa cruz. Nós carregamos ela dia após dia. E nada e ninguém vai nos desviar dela. Nós entendemos o que é isso. Esses dias, acho que foi, não lembro se foi o pastor Everett ou a pastora Dani, citou as duas igrejas de Apocalipse, Esmirna e Laodiceia, que foi a pastora que falou sobre elas. Amados, quando nós decidimos levar a nossa cruz, acontece igual a igreja de Esmirna. Todas as portas são fechadas. Aquela igreja era pobre, igual a pastora explicou no sermão. Ela era pobre, mas não pobre por quê? Porque todas as portas foram fechadas e elas não conseguiam fazer negócios com ninguém. Ela era... O mundo a odiava. Quando nós decidimos levar a cruz de Cristo, o mundo vai nos odiar, as portas lá de fora vão se fechar. E tudo bem para isso. Mas se nós somos parecidos com a igreja de Laodiceia, que é comparada a uma igreja morna, nós abrimos concessões com o mundo. Nós abrimos concessões. E aí, quando nós abrimos concessões, o diabo entra e faz a festa. Eu falei de manhã, vou falar agora à noite. O maior erro nosso, o maior erro do cristão é olhar para as coisas pequenas, erradas e falar, isso não dá nada não. E aí disso não dá nada não, disso não dá nada não e disso não dá nada não. Vira um grande abismo, que nós não sabemos muitas vezes de como sair lá de dentro. As portas vão se fechar se nós decidimos carregar essa cruz, amado. Uma vez perguntaram para um certo pastor e perguntaram para ele, se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? E ele respondeu, não, se ela for mais fiel, ela será mais perseguida. Quanto mais fiel nós formos à palavra de Deus, mais perseguido nós seremos. Mas é perseguição de morte? Ainda não, amados. No Brasil ainda é tudo ok. Meia boca, tem alguns pastores sendo presos aí pelo que falam. Mas será perseguida, por quê? Porque não abrirá concessões. Será perseguida porque não negociará princípios, não negociará valores. Então vão te oferecer propina, você não vai aceitar. Vão te oferecer muitas vezes uma outra vida fora do casamento e você vai falar, não, eu sou fiel à minha esposa. Vai te oferecer tantas e tantas outras coisas e você vai falar não. Por quê? Porque você entendeu o que você é em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,12 diz assim, aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. O apóstolo Paulo ensinando a Timóteo. É isso, amados. Amados, não esperemos chegar no fundo do poço para tomarmos a decisão. Não esperemos chegar lá na frente eu tomo, amados. Eu fiz isso. E me arrependo piamente na minha juventude. Abri muitas concessões. E pela graça e misericórdia do Senhor estou aqui hoje. Porque o Senhor me amou e me salvou. Não deixemos para lá no final a gente falar, não, agora eu vou para Jesus. Pode ser tarde, amados. E o final da vida daquele que não carrega a cruz, amados, se chama inferno. É uma palavra muito pesada. É uma palavra muito forte. Mas ela existe. E para aquele que não segue a Cristo, é o destino. Então o Senhor nos convida, vamos carregar a nossa cruz. E o final do verso 34 termina com, siga-me. E assim, amados, o que é seguir a Cristo? O que está querendo dizer quando ele fala, siga-me? O Senhor está nos chamando para uma obediência leal a Ele. Leal e total, onde só a vontade dEle é a que importa. É só fazer a vontade. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aquilo que nós temos pregado sobre vários domingos aqui, nós somos guiados pelo Espírito, e o Espírito é quem nos dirige em tudo que nós fazemos. Então nós obedecemos lealmente ao Senhor. O verbo aplicado aqui é o mesmo verbo aplicado lá em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Nós, ovelhas do Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor e nós a seguimos, a obedecemos. É isso. É sobre isso seguir a Cristo.
É uma vida de obediência ao nosso Senhor. É uma vida que nós entendemos que obedecer é melhor do que sacrificar, amados. E o Senhor nos chama a obedecer para trilhar esse caminho. O Senhor nos chama a obedecer a sua palavra para nós trilharmos esse caminho junto com Ele. É isso que o Senhor nos convida. É um texto pesado, é um texto bem denso, amados. Mas é um convite do Senhor a cada um de nós. Um convite para ser verdadeiramente discípulos do Senhor. E eu sei, amados, que muitos de vocês, ou se não todos vocês que estão aqui hoje, decidiram por esse caminho. Esse é o melhor caminho. E se nós estamos aqui, é igual a Elaine falou no começo, nós não estamos aqui porque nós viemos passar um tempo aqui. Nós viemos só ter um tempo. Não, nós viemos aqui porque nós entendemos que nós somos discípulos do Senhor. E nós estamos sendo aprimorados dia após dia, treinados dia após dia para vencer as batalhas deste mundo lá fora. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui de passagem. Eu sei que ninguém vem aqui achando que isso aqui é um clubinho. Mas vem com esse entendimento de carregar a sua cruz, e seguir ao Senhor. Outra coisa que eu aprendo nessa parte do siga-me, é que o discípulo é uma pessoa que se movimenta. Ele não está estagnado. Ele não vem simplesmente por vir na igreja. Ele sempre está fazendo alguma coisa para que o nome de Jesus seja glorificado. Seja aqui, seja lá fora, seja onde ele estiver, ele se movimenta por causa do Evangelho. Ele leva, porque ele segue as pegadas do seu mestre. E Jesus, por onde Jesus parava, ele... Rapaz do céu. Só glória mesmo. Na hora onde ele passava, o Evangelho era pregado, pessoas eram transformadas. É isso que é seguir a Jesus. Nós estamos em movimento, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa casa, onde nós estamos. Nós somos discípulos de Jesus, aonde nós estamos, então nós seguimos os seus passos.